Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Cláudia Serpa e a gente vai fazer uma revisão aqui para que a gente possa, então, conseguir obter a sua aprovação na OAB. Bom, sou professora de Direito Penal, Processo Penal, e hoje eu vou fazer a revisão com você de Direito Penal. Mas antes de qualquer coisa, queria te dar algumas dicas com relação a essa prova. É, essa é uma prova em que, para quem principalmente está fazendo pela primeira vez, tem que ter em mente que o maior inimigo que vai estar ao seu lado chama-se tempo. Pois é. Então, tudo que você puder fazer para otimizar o seu tempo nessa prova vai ser muito válido. Primeira coisa que eu gosto de salientar com relação a isso diz respeito principalmente a você prestar atenção naquilo que você sabe e começar a sua prova por aquilo que você sabe. Eu sei que muita gente gosta de começar pela número 1, mas de repente você começar por aquilo que você sabe, numa prova em que você tem 80 questões com enunciados enormes, pode ajudar você. Em que sentido? Pode te ajudar no sentido de que, a partir do momento que você começa por aquilo que você sabe, você vai com tranquilidade ler aquelas questões muito extensas. Então, você já está, naquele momento, você ainda está descansado. Com isso, você acaba lendo com tranquilidade e você acaba respondendo. Aí eu vou te dar uma segunda dica na hora que você vai fazer essa prova. Que dica é essa? Acho que é importante você ter em mente que, a partir do momento em que você começou a fazer a questão e você fez e respondeu, marca já direto no seu cartão de resposta. Pois é, porque no seu cartão de resposta você não vai mudar mais. E por que que eu estou dizendo isso? Porque parece assim que existe uma voz, né, que obriga você a mudar quando você vai fazer a tal da revisão. Então, às vezes, você vai pegar, você vai revisar a questão, e aí existe uma voz do além ali falando para você mudar, e aí você acaba mudando aquilo que é certo pelo errado. Bom, já teve história aí de aluno meu, daí, da Verbo, né, que trocou mais de 6 questões, trocou a certa pela errada. Então, a sorte é que a pessoa estava abençoada e acabou conseguindo passar, porque algumas questões foram anuladas, mas não vai contar com a sorte, né? Então, o ideal é que você faça a questão e passe já a questão para o teu cartão definitivo. Aí, se você ficar aqui até o final comigo, eu vou te dar um macete legal. Que macete é esse? Eu vou te ensinar a chutar. Pô, professor, é isso mesmo? Você está falando para mim que você vai me ensinar? Vou. Eu vou te ensinar a chutar, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai começar uma revisão de direito penal e a gente vai ver base em algumas questões bem importantes, alguns temas bem importantes no âmbito do direito penal, mas após a gente falar sobre isso, eu vou ensinar você a chutar nessa prova. E quem sabe, né, pelo chute, porque também historicamente tem gente que marcou ponto usando a minha dica do chute técnico. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar no âmbito do direito penal. Vamos começar a trabalhar aqui no que diz respeito ao à parte geral, né? Depois a gente vai falar um pouquinho no que tange aos crimes em espécie. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor algumas coisas que dispõem no que diz respeito a crimes em espécie, tá? Então, a gente vai dar início aqui à disciplina. Lembrando que, se você ainda não me segue, eu sou arroba professora Cláudia Serpa no Instagram, e lá eu também tenho um monte de dica para você. Mas vamos começar então? Vamos começar tratando de um tema relevantíssimo, que é o conceito de crime. Então, a gente vai trazer aqui o chamado conceito analítico de crime. E quando a gente fala de conceito analítico de crime, na verdade, a gente está identificando que crime se caracteriza pela existência de um fato típico, ilícito e culpável. Então,
Quando você pensar no conceito de crime, quando você lembrar de algo relativo ao crime, é essencial que você tenha esse quadro em mente. E esse quadro descreve para você o que você precisa saber. Então, faça o print, guarde o quadro até a prova, memoriza isso, porque você com certeza vai precisar. Pois bem, quando a gente fala do crime e que a gente traz esse conceito em que crime é fato típico, ilícito e culpável, a gente vai então identificar que necessariamente esse conceito precisa respeitar essa ordem. Como assim, Cláudia? Sim, primeiro você vai trazer a conduta, e a conduta pode ser dolosa ou culposa, a conduta pode ser comissiva ou omissiva. Depois você vai fazer uma análise do nexo causal. Você vai identificar se existe resultado jurídico e depois você vai ver se existe tipicidade penal. Então, veja, a gente no primeiro momento vai identificar se existe conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Após fazer a análise da existência desses elementos, você vai passar então para a análise do elemento seguinte, ou seja, se existe alguma excludente de ilicitude. Repara que você só pode analisar o elemento ilicitude se você preencher todos os elementos do fato típico. Então, em primeiro lugar, identificou o fato típico, identificou se existe conduta, nexo causal, resultado e tipicidade, concluiu isso, agora então você vai ver se estão presentes as causas de exclusão da ilicitude. Por quê? Porque não podem estar presentes as causas do artigo 23, que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Após identificar a inexistência das excludentes de ilicitude, a gente vai, então, identificar a culpabilidade. Então, quando a gente fala da identificação da culpabilidade, a gente vai ver a existência de imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Ai, Cláudia, tão difícil guardar isso? Não. Na culpabilidade, você tem que tomar um cuidado. Que cuidado é esse? Quando a gente fala da culpabilidade, lembra que você memoriza pela impotência do ex. Como é que é? Pela impotência do ex. O in de imputabilidade, potência de potencial consciência da ilicitude e o ex da exigibilidade de conduta diversa. E por que eu estou trabalhando isso com você? Por que eu estou te mostrando isso e exigindo que você tenha muita cautela? Pelo fato de que quando você está diante desses elementos, dessas situações, a gente vai ver que aqui o Código Penal, quando traz culpabilidade, enumera para a gente uma situação diferente. Ele enumera para a gente as excludentes. Então, repara, compõe a culpabilidade, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. E a inimputabilidade. Então, a gente vai ter a inimputabilidade como sendo a excludente de culpabilidade como sendo a inimputabilidade, e aí a gente vai ter o menor de 18 anos, ou aqueles que se encontram no 26 caput, aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era no momento da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, essa acabei de falar para você a redação
do artigo 26. Pois bem, identifiquei aqui a excludente pela inimputabilidade, a gente vai ter o erro de proibição previsto no artigo 21 do Código Penal. O erro de proibição traz para a gente mais uma excludente de culpabilidade. E, para concluir, a gente vai ter a inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, quanto à inexigibilidade de conduta diversa, o Código traz para você o artigo 22, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Então, veja, aqui nós vamos ter excludentes de culpabilidade. Pois bem, identificamos as excludentes de culpabilidade, identificamos essas excludentes, e agora? O que a gente vai trabalhar? A gente vai ver que a gente não pode confundir, e a OAB adora colocar isso para você, a coação moral irresistível, que é excludente de culpabilidade, da força física irresistível. Então, você não pode confundir coação moral irresistível com força física irresistível, tá? Então, na verdade, quando você fala de força física irresistível, a gente está trabalhando com o elemento conduta. Por quê? O que é conduta? Conduta vem a ser um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Isso é o que vai caracterizar a conduta. Então, conduta é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Quando alguém sofre uma força física irresistível, você vai pensar o seguinte: por que ele vai excluir a conduta? Porque se, por exemplo, eu fui empurrada contra outra pessoa e essa pessoa caiu e se machucou, eu não tive comportamento humano voluntário. Se eu não tive um comportamento humano voluntário, significa dizer que eu não posso ser responsabilizada. E eu vou excluir o quê? A conduta. Logo, o fato será atípico. Então, quando eu sofro uma força física irresistível, significa dizer que eu não tive uma voluntariedade no meu comportamento. Ou seja, eu não pratiquei um comportamento humano voluntário. Agora, qual a diferença para coação moral irresistível? Quando a gente fala de coação moral, significa dizer que aquele indivíduo não teve escolha. Mas veja, ele teve conduta. Então, se alguém vira para mim e manda eu falsificar um documento na ameaça de que vai matar minha mãe, eu estou atuando porque eu estou sob coação moral irresistível. Veja, nesse caso, eu estou sob coação moral porque eu não tenho escolha. Eu tenho comportamento humano voluntário? Tenho. Eu tenho dolo? Tenho.
Como assim, Cláudia? Tenho. Porque o dolo no direito penal é um dolo desprovido daquilo que a gente fala da vontade de cometer o crime. No dolo do direito penal brasileiro, o dolo é na conduta. Ou seja, qual é a conduta? É aquilo que o legislador descreveu para mim. Então, o dolo na conduta, o legislador conceitua como consciência e vontade de praticar a conduta. A minha consciência e vontade está dirigida, sim, a falsificar um documento. Mas eu não respondo pelo crime, não porque eu não tenho conduta, eu tenho dolo, sim, eu tenho muito dolo em falsificar aquilo. O que eu não tive foi escolha. Eu estava sob coação moral irresistível. Cláudia, e você está falando isso por quê? Porque existe uma consequência importante que a gente precisa levar em consideração no estudo desses conceitos. Que consequência é essa? Todas as vezes em que eu excluo pelo fato típico, em termos processuais, por exemplo, eu consigo trancar um inquérito policial quando um fato for atípico. No entanto, se eu tenho uma situação de culpabilidade, ou seja, se eu estou excluindo a questão por conta da culpabilidade, por ausência de culpabilidade, o indivíduo pratica um fato típico e ilícito. Então, pode ser que ele venha a reparar o dano. Se eu tenho um doente mental agindo em legítima defesa, preste atenção aqui. Eu falei para você que existe um doente mental agindo em legítima defesa. Se o doente mental ele está agindo em legítima defesa, veja, ele não vai receber uma medida de segurança. E por que que ele não vai receber uma medida de segurança? Ele não recebe uma medida de segurança porque a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Eu vou excluir ele antes. Então, na verdade, eu excluo o crime por aqui. E ao excluir o crime pela ilicitude, significa dizer que, nesse caso, eu não preciso impor a medida de segurança, porque o fato praticado por ele sequer foi ilícito. Atenção a isso. Atenção à importância desse quadro. Atenção que esse quadro ele pode salvar você em uma questão, tá? Então, quando você está trabalhando com as excludentes, é importante que a gente mencione isso. Além disso, eu gosto muito também de mencionar para você situações nas quais, quando a gente está trabalhando no âmbito do direito penal, nós precisamos lembrar. E que situações são essas? A gente vai ver que existe o chamado consentimento do ofendido. No âmbito do consentimento do ofendido, a gente vai perceber que, em certas situações, o indivíduo, naquela hipótese, ele atua porque ele consente. E, ao consentir, a vítima consentir, ora, o consentimento do ofendido pode funcionar como uma excludente de tipicidade. Ora, o consentimento do ofendido pode funcionar como uma excludente de ilicitude. Então, essa também é uma outra questão que eles gostam muito de colocar. Então, quando a gente fala de consentimento do ofendido, a gente vai identificar que, ora, ele pode integrar o tipo penal, ora, ele pode integrar uma excludente de ilicitude. Então, vamos ver em que hipótese isso pode acontecer, né? Então, a gente vai ter o consentimento do ofendido. E aí a gente vai identificar o seguinte: ele vai excluir a tipicidade quando o não consentimento
for elementar do tipo penal. Como assim, Cláudia? O que seria uma elementar? A elementar é tudo aquilo que, se eu tirar do tipo penal, ou a conduta do agente vai virar um crime diferente, ou ela vai deixar de existir como criminosa. Isso é uma elementar. Então, no âmbito do crime de estupro, uma conjunção carnal com consentimento é crime? Não. Então, a gente sabe que é possível haver conjunção carnal com maiores, eu não tenho crime. Então, repara, quando você está diante de um estupro, o não consentimento é elementar do estupro. Da mesma forma, é elementar da violação de domicílio. Então, a gente vai identificar que, se o indivíduo consentir alguém a ingressar na residência, eu não tenho crime de violação de domicílio. Por quê? Pelo simples fato de que o não consentimento integrou o tipo penal, tá? Agora, quando você está diante de outras situações, então pensa comigo, o dano. O dano não tem o não consentimento como elementar do tipo penal. Então, como o dano não possui o não consentimento como elementar do tipo penal, significa dizer que, no caso do crime de dano, se o indivíduo tem capacidade para consentir, então, o indivíduo, nesse caso, ele tendo capacidade para consentir, o consentimento vier a ser prévio ou concomitante à conduta do agente. Então, o cara tem capacidade para consentir, o consentimento é prévio ou concomitante à conduta do agente, o não consentimento não era elementar, e o bem jurídico disponível. Então, eu não posso consentir que alguém tire minha vida. O bem jurídico vida é indisponível. Então, nesse caso, quando isso ocorrer, significa dizer que o não consentimento, ou seja, o consentimento do ofendido, vai ser uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então, a gente vai ter uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Bom, aí, a partir do momento que a gente identificou isso, a gente não pode esquecer. Identifica que, se cair uma questão, já caiu a do estupro que eu falei para vocês. Se cair alguma questão que envolva o consentimento do ofendido, só dá uma olhadinha se o não consentimento está integrando o tipo penal ou se o não consentimento não integra. Se não integrar, vê se preencheu os requisitos: capacidade para consentir, bem jurídico disponível, consentimento prévio ou concomitante à conduta do agente, tá? Então, é vital que você se lembre disso. Bom, a gente, então, no próximo bloco, vai trabalhar o que diz respeito a algumas situações que podem aparecer para você e que, volta e meia, estão lá na tua prova. Até já. Bom, e aí agora a gente vai ver com relação aos crimes comissivos e omissivos. Quando a gente fala de crime comissivo, a gente sabe que comissivo é um fazer e o omissivo é o não fazer. Quando nós trabalhamos, então, com os crimes comissivos e os crimes omissivos, a gente vai ver que a regra é que o Código Penal descreva um comportamento comissivo, um fazer.
Então, significa dizer que se o indivíduo fizer, vai ser responsabilizado pelo que dispõe determinado artigo. Quando você está diante de um comportamento omissivo, a omissão traz para a gente o deixar de fazer. E aí o crime omissivo, ele tem uma subdivisão. Então, quando nós falamos de crimes omissivos, nós vamos lembrar que vai existir uma subdivisão com relação a eles. Porque esses crimes omissivos, eles podem subdividir em crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. O crime omissivo próprio é aquele crime omissivo por excelência. Esse crime é aquele crime que vai trazer para a gente uma previsão de um comportamento negativo, uma previsão de um não fazer. Já quando a gente trata do crime omissivo impróprio, ele também é conhecido como comissivo por omissão. O crime omissivo impróprio ou o crime comissivo por omissão é aquele em que traz para você a figura do agente garantidor. Pois bem, nesse caso, o agente garantidor não é qualquer um. O agente garantidor, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é aquele que tem o dever de agir para evitar a ocorrência do resultado. Então, o que você precisa prestar atenção na sua prova é que, se caiu uma conduta omissiva, se caiu um crime omissivo, a primeira pergunta que você vai ter que se fazer é: o indivíduo é garantidor? Se você responder não, então você vai encaixá-lo buscando tipicidade no crime omissivo próprio. Agora, se você responder sim, significou dizer que o garantidor, pelo 13, parágrafo 2º, é aquele que podia e devia agir para evitar o resultado. Então, veja, no artigo 13, parágrafo 2º, quando nós estamos diante da figura do agente garantidor, nós precisamos lembrar que o garantidor é aquele indivíduo que podia e devia agir para evitar a ocorrência do resultado. Então, na verdade, quando nós tratamos dessa figura, não basta que ele tenha o dever de agir, mas naquela circunstância, ele precisa também poder agir. Então, vou dar um exemplo de uma questão que caiu numa prova, que foi uma questão que eu entendo que foi bem inteligente com relação ao agente garantidor. O que a questão diz? O pai estava numa piscina com a filha e, num dado momento, o pai precisou ir ao banheiro e a filha estava dentro d'água. Ele foi e pediu para que uma amiga pudesse tomar conta da menina na piscina enquanto ele ia ao banheiro. Quando ele estava no banheiro, ele ouviu os gritos e a menina estava se afogando. Ele tentou abrir a porta e ele não conseguiu abrir a porta. A grande questão que a gente vai identificar aqui, qual vai ser? A primeira pergunta: ele é garantidor? Bom, ele se encontra, sim, numa das alíneas lá do artigo 13, parágrafo 2º. Então, ele tem, por lei, obrigação de proteção, cuidado e vigilância. Está lá no 13, parágrafo 2º. Mas a segunda pergunta que a gente vai precisar se fazer, qual é? Naquele caso, a gente identificou, ele tinha o dever de agir. Mas ele podia agir? Essa é a questão. E a resposta é não. Ele não podia agir. Então, no momento em que você identificar se aquele indivíduo é garantidor, por quê? Porque ele vai estar em uma das alíneas do 13, parágrafo 2º, na A, na B ou na C. A partir do momento em que você identificar que esse cara está ali, sua próxima pergunta é: ok, ele tem o dever de agir, mas naquele caso, ele podia agir? Então, a questão
Era uma questão objetiva, foi do exame de ordem, e a questão falava o seguinte: apesar dele ser garantidor, ele não era responsável pelo resultado. E a resposta está correta. Ele não deveria responder pelo resultado. Agora, a amiga, ela é garantidora? Sim, ela é garantidora. Por que que a amiga é garantidora? Ela vai ser garantidora pelo fato dela, ali naquele momento em que ela aceitou tomar conta da criança, ela se colocou num papel de garantidora. Então, ela é, sim, garantidora nesse caso. Então, veja, a gente aqui identificou que o indivíduo é garantidor, a gente identificou que esse indivíduo ele tinha o dever de agir, mas ele não podia. Mas a amiga, ela, se ela fosse apenas amiga e ele não tivesse pedido para que ela ficasse ali, ela não era garantidora. Se ela se omitisse, ela era uma pessoa normal qualquer, ela estaria no 135. Só que a partir do momento em que ela aceitou tomar conta, ela entra na linha B. Ou seja, ela, de outra forma, assumiu o risco de evitar a ocorrência do resultado. E a linha C vai trazer para você mais uma figura de garantidor. O da linha C traz aquele que, com seu comportamento anterior, cria o risco da ocorrência do resultado. Então, vamos pensar uma coisa. Você tem uma diarista que trabalha na sua casa. Essa diarista, quando vai embora, você ainda não chegou. E ela é incumbida de trancar a porta de casa. Veja, numa situação dessas, vamos supor que ela, num dia, não tranque. E alguém entre ali e subtraia pertences. Repara, no momento em que ela largou aquela porta aberta, ela teve um comportamento anterior que criou o risco da ocorrência do resultado. Então, ela ficou na posição de garantidora. Só que essa modalidade de furto, obviamente, seria a título de culpa. E não existe furto culposo. Mas, no entanto, você vai ter que identificar que a linha C coloca na postura de garantidor pessoas que normalmente, na regra, não são assim consideradas. Então, nesse caso, você vai identificar que o garantidor da linha A é aquele que, por lei, tem obrigação de proteção, cuidado e vigilância. O da linha B é aquele que, de outra forma, assumiu o risco. Então, lembra da babá, lembra do guarda-vida de piscina, lembra da amiga que aceitou tomar conta de uma criança. E a linha C é aquela pessoa que ela não é garantidora. Ela não se coloca naquela posição positivamente, mas ela tem um comportamento de negligência, ela tem um comportamento displicente, que faz com que ela seja colocada na postura de garantidora. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, e uma coisa interessante que a gente tem a tratar é justamente a necessidade da ocorrência do resultado. Porque não haja dúvidas que aqui haveria, obviamente, se a criança morresse, pode assistir com calma que essa criança não vai morrer, nesse caso, a gente está diante de uma figura na qual o indivíduo, ele nitidamente é garantidor. Ah, Cláudia, você não sabe que ele é pai. Não, não sei que ele é pai, mas ele pode estar ali, naquele local, olhando a criança. Por quê? Essa criança ela não está desassistida à toa. Alguém pediu para esse cara olhar. Então, ou ele está na linha A, ou ele está na linha B do artigo 13, parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada no vídeo. Repara, nesse caso, ele teria agido com negligência. Ele saiu, voltou lá. E, para ele ser responsabilizado por alguma coisa, essa criança ou tinha que ter sofrido uma lesão, ou ela deveria ter morrido, o que não foi o caso. Vê, a piscina era rasa. Num dado momento, a piscina estava dando pé para essa criança. Então, o que é importante? Que você tenha em mente que a figura do agente garantidor, quando você está diante do 13, parágrafo 2º, faz com que ele seja responsabilizado como se ele tivesse praticado o crime na modalidade comissiva. Então, o nome comissivo por omissão
É porque a capitulação vai ser o resultado combinado com o artigo 13, parágrafo 2º. Então, se a vítima morreu, homicídio, aí você vai botar homicídio doloso ou homicídio culposo. Então, a vítima morreu. Ou você vai ter a hipótese em que o indivíduo sofre lesões. Daí você vai colocar lesão dolosa ou lesão culposa. Então, você vai identificar aqui que, nesse momento, você vai buscar qual foi o resultado produzido. Mas quando você lê o resultado, quando você identifica esse resultado, o que vai acontecer? A partir do momento que você identifica a ocorrência desse resultado, você vai, então, identificar que ali o resultado foi comissivo. Então, você precisa combinar com o 13, parágrafo 2º, para que se veja que ali a gente tem um crime omissivo. Bom, agora uma outra questão importante que a gente tem a tratar diz respeito ao momento consumativo dos crimes. Isso vai te ajudar muito na prova, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de momento consumativo, a gente vai lembrar que existem os chamados crimes materiais, crimes formais, crimes omissivos próprios, que a gente acabou de vê-los, e os crimes que são chamados qualificados pelo resultado. Então, a gente vai identificar, em primeiro lugar, o que é crime material. No crime material, haverá a exigência de um resultado naturalístico para a consumação desse crime. Então, o homicídio é um crime material, porque ele vai se consumar quando houver a morte. O que é a morte? O resultado naturalístico exigível. É diferente do que nós temos no âmbito dos crimes formais. O que é o crime formal? Vai ficar uma dica, tá? Você identifica um crime formal quando o legislador mencionar assim, com o fim de, com o intuito de, com a intenção de forma que, para você identificar a consumação, o que você vai fazer? Você vai olhar para a cara do verbo. Então, para você identificar a consumação do crime, você tem que olhar para a cara do verbo. Se o indivíduo tiver praticado o verbo nos crimes formais, o crime está consumado. Ele não precisa alcançar esse especial fim de agir. Esse com o fim de, com o intuito de, com a intenção de, a gente dá um nome de especiais fins de agir. E ele não precisa alcançar o especial fim de agir, de forma que a gente vai identificar que, nesse caso, a gente vai estar diante de uma hipótese de exaurimento do crime se o indivíduo chegar a alcançar esse especial fim de agir. Nos crimes omissivos próprios, como nós falamos, a simples abstenção, o simples deixar de fazer, já vai consumar o crime. Nos chamados crimes qualificados pelo resultado, o resultado agravador é que vai qualificar o crime. Então, por exemplo, numa lesão corporal seguida de morte, a gente vai ver que quando alcançar a morte, significa dizer que aí alcançou o resultado agravador e, portanto, o crime se consumou. Então, essa identificação que nós estamos fazendo diz respeito à identificação do momento consumativo dos crimes. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Repara, ele vai lá na prateleira, ele pega a bebida, sai correndo. Quando ele está saindo, ele derruba tudo. A minha pergunta para você nesse caso é: estamos diante de um furto.
E o furto é subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que, quando nós estivermos diante desse crime, o furto se consuma com a inversão, mesmo que momentânea, da posse do bem. Então, o furto ele vai se consumar quando houver a inversão, mesmo que momentânea, da posse do bem. Nesse exemplo que a gente trouxe aqui, inverteu momentaneamente? Com certeza. Então, esse furto está consumado. E essa é a chamada teoria da amócio. Então, nós estamos diante da denominada teoria da amócio. E esse furto está consumado. Vamos falar agora no âmbito da tentativa. E na tentativa, exatamente para o estudo da tentativa, é essencial que a gente verifique o chamado iter criminis, ou caminho do crime. Quando nós trabalhamos com iter criminis, significa dizer que a gente vai trazer o caminho que a infração penal vai percorrer desde a cogitação até o exaurimento dela. Então, a gente vai identificar que eu tenho, nesse caso, a identificação de etapas, ou seja, o crime vai admitir tentativa todas as vezes que eu conseguir encaixá-lo nas etapas do iter criminis. O iter criminis é um instituto específico de crimes dolosos. Então, para que a gente possa trabalhar com a tentativa, eu vou precisar do início da execução, e a não consumação. Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, veja, para que a gente possa identificar a tentativa, ele vai precisar do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nós vamos ter a tentativa, chamada de tentativa perfeita, quando o agente fizer tudo o que está ao alcance para consumar o crime, e ainda assim o crime não vai conseguir se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, na tentativa perfeita, o agente vai fazer tudo o que está ao alcance para consumar o delito, e ainda assim o crime não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa imperfeita é aquela modalidade de tentativa na qual o indivíduo inicia a execução, mas ele sequer chega ao fim dessa execução. Por quê? Porque, nesse caso, a gente vai trazer aqui uma hipótese em que houve algo alheio à vontade do agente. Lembra sempre, para trabalhar com a tentativa, você precisa de início da execução, você precisa de não consumação, mas porque houve algo alheio à vontade do agente. A gente tem a chamada tentativa branca ou incruenta quando o agente não atinge aquilo que ele pretendia. Já a gente vai encontrar a chamada tentativa vermelha quando o agente atingir aquilo que ele pretendia. O critério para se punir a tentativa é bem fácil. Ou seja, o artigo 14, parágrafo único, traz um critério objetivo.
Essas frações levam em consideração a distância que o indivíduo chega da consumação. Se eu tenho uma tentativa perfeita, ele fez tudo, ele ficou pertinho da consumação. Então, se eu trabalho com a tentativa perfeita, ele vai ter a menor redução. Agora, se eu trabalho com a tentativa imperfeita, ele ficou distante da consumação. Então, ele vai ter a maior redução. Algumas infrações não admitem a punição pela tentativa. Então, a gente vai identificar quais delas: os crimes culposos, os crimes habituais, os pré-dolosos, os omissivos próprios, os chamados unissubsistentes, e a contravenção, ela não tem punição da tentativa por força do que traz a própria lei. Em paralelo ao que nós estudamos com a tentativa, existe a chamada desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Esses institutos são institutos que vieram para beneficiar aquele indivíduo. Porque na tentativa, lembra que eu falei que foi uma circunstância alheia à vontade do agente? Aqui, o próprio agente fez com que não houvesse consumação da infração. Seja porque ele não prosseguiu na execução, e aí a gente vai estar diante de uma desistência voluntária, seja porque ele impediu a consumação. E aí a gente vai trazer o arrependimento eficaz. O propósito do legislador aqui foi fazer com que o indivíduo não fosse punido pela tentativa. Ele vai ser responsabilizado, segundo a lei, pelos atos praticados. Mas é legal você falar que, na verdade, ele vai ser responsabilizado pelo resultado que ele produzir. Ele não pode ser responsabilizado pela tentativa. Então, se a vítima sofreu uma lesão, ele responde por lesão. Mas veja, aqui eu coloquei em duas cores, porque o que está em amarelo, voluntariamente desiste de prosseguir na execução, é a desistência voluntária. E o que está em azul, ele impede que o resultado se produza, é o arrependimento eficaz. Então, nesses dois institutos, a gente chama de ponte de ouro, não é pote de ouro, não. Pote de ouro está atrás do arco-íris. É a ponte de ouro. Por quê? Porque faz com que o indivíduo não seja responsabilizado por o seu dolo, e sim pelo resultado. Como é que eu diferencio a desistência voluntária da tentativa? A gente tem a chamada fórmula de Frank. Pela fórmula de Frank, será tentativa quando o agente olhar para a situação e disser: quero prosseguir, mas não posso. E vai ser desistência voluntária quando ele olhar para a situação e disser: posso prosseguir, mas não quero. Desistência voluntária também recebe o nome de tentativa abandonada. E quem é o arrependimento eficaz? Como a gente falou, o arrependimento eficaz, o agente eficazmente impede a consumação. Então, no arrependimento eficaz, pensa que eu só posso me arrepender daquilo que eu já fiz. Então, no arrependimento eficaz, ele fez tudo para consumar o crime, mas ele se arrependeu. E eficazmente, ele impediu a consumação. Na desistência voluntária, eu só posso desistir daquilo que eu não concluí. Então, ele iniciou a execução, mas ele sequer
prosseguiu. Então, nesse caso, a gente vai ter o arrependimento eficaz e a gente vai ter a desistência voluntária. Alguns autores falam que aqui são causas que conduzem à atipicidade da conduta. E você sabe por quê? Porque, em algumas hipóteses, é possível, inclusive, que o indivíduo não responda por nada. É isso mesmo. Em algumas hipóteses, pode ser que o indivíduo não responda por nada. Bom, arrependimento posterior. Ele vai receber esse nome por quê? Se ele é posterior a alguma coisa. O arrependimento posterior é posterior à consumação. Então, o que vai acontecer? No arrependimento posterior, o crime se consumou. No entanto, se o crime foi sem violência ou ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Então, a gente vai trazer no arrependimento posterior um benefício para aquele indivíduo nos crimes sem violência e sem ameaça à pessoa. O 653B é uma causa atenuante da pena, que entra na segunda fase da dosimetria. Na atenuante, é até a sentença a reparação do dano. E não há nenhum óbice de que você tenha isso nos crimes com violência ou ameaça. Então, por exemplo, no roubo não cabe arrependimento posterior, mas cabe a atenuante do 653B se a reparação do dano ou restituição da coisa acontecer antes da sentença. Vamos dar uma olhada nesse videozinho e aí quero que você me diga se aqui eu tenho um arrependimento eficaz ou um arrependimento posterior. O cara vai lá, furta a carteira do outro, e aí ele percebe que está sendo filmado. Quando ele percebe a filmagem, ele devolve. Veja, a gente sabe que o furto, como a gente já falou, está consumado. Se o furto está consumado, é arrependimento posterior, tá? E o crime impossível? A gente vai ter o crime impossível, em primeiro lugar, você tem que lembrar que você não pode punir a tentativa. Quando? Por absoluta ineficácia do meio. O que é meio? É tudo aquilo empregado para praticar a infração. Ou absoluta impropriedade do objeto. O que é o objeto? Objeto material do crime. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, eu não posso matar quem está morto. O crime impossível, então, é aquele em que eu não vou poder punir a tentativa, por uma razão óbvia. Ele é impossível, tá? Então, a gente vai trabalhar no âmbito do crime impossível e a gente vai lembrar aqui que vamos identificar se aqui eu tenho uma absoluta ineficácia do meio ou uma absoluta impropriedade do objeto. Olha lá. Ali o Leonardo, ih, caralho, pegou. Olha, pegou, ele pegou. Repara, a bicicleta está acorrentada, olha lá. Mas a grande questão que a gente tem a tratar aqui, qual é? Esse flagrante, ele é esperado ou
preparado. Você vai ter um flagrante esperado quando você sabe que naquele local existem crimes. E você fica ali só aguardando para que você possa, então, trazer uma situação e prender o cara. Esse flagrante esperado é válido. Mas o preparado é aquele em que é impossível o cara consumar o crime. Então, no flagrante preparado, é aquilo jamais poder ser consumado, porque foi tudo uma armação. Então, na hipótese de flagrante preparado, eu não tenho uma possibilidade desse flagrante ser legal. Logo, eu estou diante do chamado crime impossível. Bom, e eu sei que você ficou esperando aqui, porque você ficou esperando eu falar para você a dica do chute técnico, né? Então, como eu falei para você, você pegou a prova, você começou a fazer a prova por aquilo que você mais sabe. E aí, depois que você fez por aquilo que você mais sabe, você passou para o seu cartão definitivo as respostas que você tem certeza. E aí, agora, você vai chutar de forma inteligente. A prova da FGV tem um equilíbrio entre as questões. Você já deve ter percebido isso. Então, ela tem mais ou menos 20A, 20B, 20C e 20D. Então, ela tem esse equilíbrio. E aí? Bom, e aí, o que você vai saber aqui é que você vai contar das que você teve certeza, quantas você marcou letra A, quantas você marcou B, quantas C e quantas D. E agora você vai buscar o equilíbrio nessas questões. Como assim? Você vai buscar a seguinte situação. Vamos que você, na questão número 5, você esteja entre a letra A e a letra C. Só que quando você foi olhar as suas marcações, você percebeu que você tinha marcado uma porção de letra C. Então, marca a letra A. Ah, Cláudia, mas e se der errado? Ah, meu amigo, olha só, você já não sabia mesmo. Você já ia chutar. Então, repara que agora o seu chute, vamos dizer assim, é um chute consciente. Por quê? Porque você está entre duas. Você tem 50% de chance de acertar. E, ó, eu digo para você que você vai fazer isso em todas as questões que você realmente não sabia. E aí você vai fazer esse chute de forma consciente. Você ficou na dúvida de duas. Aí passou para o cartão. Fez o equilíbrio. À medida que, obviamente, você vai marcando, você vai reequilibrando. Fez? Beleza. Agora você tem algumas que você não sabe nada. E agora o seu chute vai ser mais do que consciente. Por quê? Porque você vai contar quantas A's, quantas B's, quantas C's e quantas D's. Se você tiver com praticamente tudo fechado, menos as letras D's, por exemplo, todas as que você não sabe, você chuta a mesma letra. Assim que a gente trabalha com o chute técnico, tá? Então, no mais, que você tenha uma ótima prova, porque eu só desejo sorte para quem não estudou. Vai dar tudo certo e aqui a gente está na torcida para estar com você na segunda fase. Um beijo e até a próxima.